Bom, tem uma galera aqui perguntando sobre essa situação do Vitória. E eu tive o cuidado de ouvir os dois lados. E faltava ouvir a oposição, né, do Vitória com relação a essa antecipação dos direitos de televisão. Vamos lá. É importante que a gente tenha muito cuidado quando fala sobre isso, porque, primeiro, ontem, de um grande amigo meu, eu recebi um áudio perguntando: rapaz, por que é que você não está criticando o Fábio com essa escolha por Rodrigo? Eu fiz, mas não seria a minha primeira escolha, mas não é o momento agora de causar mais confusão, até porque eu vou criticar o quê? Se o Rodrigo nem começou a trabalhar e o que ele fez deu resultado. Eu posso só fazer Pode, claro. Isso que você falou, que eu entendi você. Porque crítica e elogio é contexto. Claro, claro. A primeira coisa. Isso. E o Vitória vai ter 10 dias de tranquilidade aí agora. Ou pelo menos em tese. Eu sinto que o Vitória deu uma abraçada na possibilidade de ser rebaixado com essa escolha de Rodrigo. Vamos aguardar. Eu falei que eu gostaria de um treinador mais experiente, mas entendo os motivos pelos quais... Você deixou claro isso, o Vitória escolheu Rodrigo. Tá aqui no bafc.com.br com relação a essa história do que o Vitória vai antecipar as receitas futuras de TV. E foram informações que foram divulgadas através de Zé Eduardo lá no BNews. Vamos lá. O Vitória vai antecipar receitas de TV. Ponto. Meu Deus, o Vitória vai antecipar receitas de TV. Qual clube nunca fez isso? Tá? E faz até hoje. Inclusive, muito se vendeu uma história de que no passado o presidente Raimundo Viana deixou 26 milhões de reais em caixa para comprar William Farias e comprar Marinho e etc. Sim, mas ele foi feito com antecipação de cotas de televisão. Valeu. Muito foi feito no passado. Vários clubes já fizeram isso e fazem isso, enfim. É o melhor a ser feito? Não, mas é um ativo que o clube tem para, em momentos de aperto, poder, sanar dívidas e sair do arroxo. A informação que está circulando é essa daqui. A proposta em questão envolve o recebimento de 43 milhões de reais em troca da cessão de 15% das cotas de televisão pagas até o fim de 2029. O que pesa, evidentemente, contra a gestão de Fábio é porque Fábio vendeu algo que agora está todo mundo se perguntando o que foi que aconteceu para essa necessidade de antecipação de receitas, porque o clube vinha sendo bem gerido. Mas vinha sendo bem gerido até determinado ponto. Tem horas que a corda aperta, né? E é preciso fazer outras manobras para manter as contas em dia. Sim. Tal qual de salário, tá? Tal qual de salário. E também para manter em dia os débitos que o Vitória tem atualmente na Justiça do Trabalho, no acordão, né? Para que o Vitória possa ter certidões negativas de débito e poder facilitar ter outras facilitações com relação a questões tributárias, tudo isso. Inclusive, como o Fábio Mota falou aqui, não é um empréstimo, é um direito de TV, não vai ficar devendo, é uma venda de um ativo, foi exatamente o que eu falei, o Vitória tem um ativo e está vendendo... É um contrato, né? O contrato é um ativo. Exatamente, em troca de 15% dos seus direitos de televisão. Agora, esses 15% até 2029, tem noção de quanto vale? Porque com certeza não vale só 43. Não vale. Mas o Vitória vai receber 43. Isso. E uma parte vai ficar com quem antecipou. Só que der um detalhe que é importante e que eu soube agora, tá? Agora. Vamos lá, que eu vou chegar lá. Segundo informações que eu recebi, e isso não justifica, isso talvez só explique que outros clubes fazem isso, de 40 clubes, tá? Das séries A e B do futebol brasileiro, 32 já fizeram essa antecipação, tá? 32 já utilizaram desse mesmo mecanismo para poder, ter suas dívidas sanadas ou, sair um pouco desse arroxo financeiro, tá? Esse dinheiro vai ser para quitar dívidas, como eu falei. Isso. Dos acordos com a Justiça do Trabalho, pagamento de impostos, o lance da Ecoval tá aí também? Banco Central, passivos financeiros com instituições. Fábio Mota ainda citou, e eu conversei com o Fábio hoje de manhã, o PERSE, que é um programa federal que permite o parcelamento de débitos tributários. Ou ele surgiu na pandemia, por causa da falta de eventos, os clubes brasileiros conseguiram assinar. Se o Vitória deixar de pagar o acordo que hoje está em vigor, o Vitória perde 100 milhões de reais. Porque 100 milhões de reais estão dentro desse programa federal que parcela
débitos tributários. Programa, inclusive, que estava para ser suspenso, porque ele débitos, foi inclusive, como consta aqui, que precisam ser pagos. Fábio também disse, pode descer aí, Matheus, que o Vitória é o último clube do Nordeste a aderir, que outros clubes já aderiram, tá? Como eu falei aqui, 32 dos 40 clubes de séries A e B já realizaram operações semelhantes. Vamos lá para cima, Matheus, para a gente poder também contextualizar algo para explicar para o Seriam torcedor. 66 milhões que o Vitória receberia nesse período, vai antecipar 43 e aí vai ficar 23 com... de juros pelo empréstimo. Velho. Fumão, viu? Mas entenda, existe uma questão, Cássio, que Fábio já foi acusado até de gestão temerária. E aí eu vou discordar. Acho que gestão temerária é quando você deixa de quitar os seus débitos, seus compromissos. O que Fábio está fazendo é uma musculatura financeira para poder manter os acordos de trabalho atualmente em dia. É o ideal? Não. Mas o Vitória vem de gestões temerárias há um bom tempo, tá? Sim. Eu conversei, inclusive, com pessoas da oposição e que me disseram o seguinte: a gente só quer entender o que foi que aconteceu para, em um determinado momento, o clube ser colocado como um exemplo de administração e agora precisar fazer essa engenharia. O que foi que aconteceu? É essa a cobrança, sabe? É essa a cobrança e que vai ser explicada na próxima reunião do Conselho, que vai acontecer... Só me confirma a data aí, Brenner. Uma reunião extraordinária. A reunião do Conselho... A reunião extraordinária do Conselho, tá? Que vai acontecer... Deixa eu só pegar aqui a data, gente, para eu não falar aqui errado. Dia 11. 11 de setembro. 11 de setembro, obrigado. 11 de setembro vai acontecer essa reunião extraordinária. Bom, o torcedor do Vitória se preocupa porque em determinados momentos veio dívida com relação ao banco da Ecoval, penhora do Barradão, agora antecipação de cotas de TV. Claro que ninguém quer isso, claro que é preocupante e a dívida do Vitória não é pequena. E o Vitória precisa, né, de fazer alguns arrojos para poder manter salários em dia, para manter acordos em dia e o Vitória não simplesmente parar. Depois eu termino. Tem um detalhe, porque tem um detalhe que é importante a partir de 2029. Quando o ano começou, Sim. Eu tive uma informação boa e foi confirmada por Fábio. Fábio confirmou que com o orçamento que foi colocado e todas as receitas previstas, inclusive com venda de atletas, o Vitória ainda teria que correr atrás de algo em torno de 48 milhões de reais. Sim. Ele falou assim, olha, em torno de 50 milhões de reais para fechar a conta. Porque tem muita coisa para ser paga. Isso ele disse antes de começar o espiral de merda no campo, tá? Para não dizer que foi... Ele falou lá quando tive a informação e ele acabou confirmando. Fechar a conta no momento que o Vitória vive tem sido difícil desde antes, tá? Desde muito tempo. Desde muito não tempo. É simples. Tanto que várias vezes a gente ficava perguntando onde é que o Vitória tá tirando dinheiro. E quantas vezes fazendo outros dirigentes tiveram que fazer a mesma coisa. Beleza. Não é o ideal, nem de longe, o Vitória antecipar receitas para poder, né, custear débitos, pagar débitos atuais. Qual é o que vai acontecer com o Vitória? Sim. O Vitória hoje faz parte da Libra. Sim. Certo? Sim. E em 2029, o Vitória, ao que tudo indica, vai para a LFU. Porque o contrato com a LFU vai ser mais vantajoso. Então o Vitória vai conseguir um contrato melhor daqui a 4 anos com o outro bloco comercial. Mas não vai agora então, vai só depois de 2029. Porque ele tem contrato com a Libra até 2029. E esse contrato com a LFU vai permitir que o Vitória tenha um balanço das suas contas. Vitória é uma associação, o Fábio vai estar lá até 2029? Bom, é o contrato que tá você entendeu o que eu tô falando? Como é que o Vitória vai se... Por isso que quando eu falo, gente, de SAF, de Arena Barradão, e o povo já queria assinatura de SAF na semana que vem, não é assim. Não é assim. Então, essa reunião do dia 11, todos esses pormenores serão explicados e a gente torce para que seja explicado. A oposição, de fato, faz um trabalho bom para poder fiscalizar tudo isso, para estar atento ao clube. Mas é preciso entender o que foi que aconteceu com o Vitória, evidentemente, para se ter essa necessidade desse arrojo financeiro. O que eu acho também. Tem outra questão que fazer. Fábio, em termos administrativos, recolocou o Vitória em outro patamar. E isso dependia muito de muita musculatura financeira que em determinado momento não se teve mais. Então, fazer esse contrato pode atrapalhar a SAF? Depende. Como é que a SAF vai chegar?
A SAF, quando o Grupo City, quando veio pro Acho Bahia... que atrapalha quitou- mais se você tiver esqueleto no armário. quitou as dívidas trabalhistas Isso. hoje do Bahia, enfim, por isso que a SAF tem que ser muito bem feita. Então, nesse momento, vamos aguardar o dia 11 para saber de maiores explicações, mas o detalhe é esse, essa antecipação é para que o clube não pare de operar, Cássio, consiga Pagar salário, pagar dívida... pagar acordos tributários com- que, se isso. não forem pagos, O fumo é maior. travam o clube. Travam o clube. Então é importante ouvir sempre os dois lados da história para poder entender melhor a realidade financeira do clube nesse momento. Repare, o Vitória está fazendo um vínculo com uma receita que será realizada se o Vitória estiver na primeira divisão. Sim, é importante. Primeiro a sobrevivência na Série A. Porque esse contrato com a TV até 2029, ele está vinculado a uma receita de Série A, né? Então, se o Vitória cair, como é que fica? Isso aí, claro, deve ser esclarecido no Conselho. Porque se o Vitória for rebaixado para a segunda divisão, é um risco, é inegável. 26. Se o Vitória ficar em 26, mas cair em 27. E a gente tá falando de receitas antecipadas até 2029, pô. É. Então esse é um ponto importante também para abordar. O André Martins pergunta aqui, Pedro, qual o plano de contingenciamento apresentado pelo Vitória para esses empréstimos não ser uma gestão temerária? Aí é melhor esperar a apresentação no Conselho Deliberativo, porque aqui também a gente vai ficar muito no campo das informações que a gente está pegando, daquilo que a gente acha que é. Realidade de time de futebol, velho, de clube, é um negócio sério. Não é brincadeira. André Martins, me desculpe, Pedro, mas qual É o isso plano aí. de contingenciamento apresentado pelo Vitória para esse empréstimo não ser uma gestão temerária? Isso vai ser apresentado, André, no dia 11 para o Conselho. É o máximo que eu posso lhe dizer agora. Mas eu acho que gestão temerária, de fato, é você não honrar seus compromissos. Agora, até onde vai o pagamento desses compromissos em detrimento de futuras receitas do Vitória é o que precisa ser, de fato, explicado e vai ser feito e o que no gerou dia 11. esse aparente descarrilhamento aí das Exatamente, contas, né? exatamente. Porque quando ele assumiu, por exemplo, você sabia que o Vitória estava devendo muita coisa. E ele foi se preocupando em pagar, enfim. Quando você sobe para a primeira divisão, você precisa fazer mais investimento. Quando você faz investimento em infraestrutura, você gasta mais dinheiro. Tudo isso está claro. Agora, o que é que saiu do controle? Porque eu imagino que não tenha sido planejado. Foi a falta de venda de jogador, por exemplo. Vitória contava em vender Arcanjo e Mateuzinho, isso não aconteceu, por exemplo. Sim. Então, são coisas, porque eu lembro que Mateuzinho, Esteves, Wagner Leonardo e Arcanjo eram ativos que o Vitória queria se desfazer, né? Enfim. E com relação Pra ao fazer Leonardo dinheiro. Aranha aqui, ó, perguntando qual a minha opinião nesse cenário tão caótico financeiro, você acha mesmo que o Vitória consegue fazer a arena como o Fábio falou? Velho, sabe o que é que eu tô preocupado agora? É com o Vitória permanecer na Série A. A arena é mais pra frente, SAF é mais pra frente, o Vitória precisa de um cenário de tranquilidade para pensar em investimentos tão robustos. E com um detalhe, tanto a SAF quanto a arena, Cássio, são investimentos externos. Externos. Sim. A Arena seria um contrato de concessão de 35 anos e a SAF, o Vitória tendo o seu modelo de SAF, é investimento externo para tomar conta, né, do futebol e das operações de futebol do Esporte Clube Vitória. Por isso que quando eu falei aqui que era muito quatiá com relação à SAF, muita agonia, é porque o cenário do clube hoje é outro.